E olha, eu hoje trago aqui o livro das leituras, porque acho que a primeira leitura e o Evangelho são tão bonitas e não é preciso muita coisa. Olhem, dizia Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. E o que é que Jesus quer dizer com isto? Zaqueu, nós sabemos, Zaqueu era publicano. O que é que eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que recolhiam os impostos. Os romanos eram muito espertos. Os romanos eram de olhão, mas de olhão não era de olhão porque viam bem. E porquê? Porque quando conquistavam uma área, um país, um conjunto de países, para, digamos assim, alimentarem toda a máquina do império, o que é que eles faziam? Começavam a cobrar impostos aos povos, e as populações tinham que pagar impostos. Mas para recolher os impostos, eles não se punham eles a recolher. Arranjavam assim uns membros do povo para que esses recolhessem os impostos. Espertos, porque assim não tinham problemas nenhuns. E como é que eles conseguiam? Nós podemos pensar, então, mas e como é que havia gente que se punha para recolher os impostos? Muito simples, porque os romanos diziam: olha, o imposto são 5 euros por pessoa, por mês. Depois tu recolhes o que quiseres. E o que é que faziam os publicanos? Se o imposto eram 5 euros, eles cobravam 15 às pessoas. 10 para o bolso deles e 5 para pagar os impostos aos romanos. Por isso é que eles eram considerados ladrões. Por isso é que eles eram considerados pecadores. Por isso é que eles eram considerados homens sem salvação. E dentro dos judeus eram considerados não filhos de Abraão. Porque para um judeu dizer tu não és um filho de Abraão era assim uma coisa forte, não é? E portanto o resto do povo, o conjunto do povo, olhava para os publicanos e dizia: tu não és filho de Abraão, porque tu estás a enganar o teu povo. E era verdade, eles estavam a enganar, eles eram ladrões, eram malandros. Eu creio que esta explicação já vos dei a semana passada, mas é só para relembrar. Já vos dei a semana passada, quando foi que era a parábola do fariseu e do publicano. E hoje vemos este homem. E o que é que diz o Senhor? Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. E o que é que é este hoje? Olhem, este hoje é o agora. Hoje, agora, neste preciso momento, Jesus está a passar para a tua vida. Pela tua vida que aqui estás a celebrar, pela tua vida. E temos aqui 2 irmãs que estão a viver a sua condição de doença, que internadas no nosso hospital e que hoje estão aqui na nossa missa. Hoje o Senhor também está a passar pela vossa vida. Hoje o Senhor está a passar pela minha vida. Hoje o Senhor está a passar pela tua vida que nos estás a ver agora. E também há de passar pela tua vida que nos estás a ver posteriormente. Mas interessante que aqueles que nos vão ver posteriormente, ou seja, imaginem qualquer um de vocês ou outra pessoa amanhã vai visualizar a missa que estamos a celebrar agora. Este hoje será hoje, que já é amanhã para nós agora, mas será hoje. Ou seja, o Senhor para Deus é sempre hoje, agora. E passa pela nossa vida. E passa, como está a passar. E o que é que nos vem dizer? Olha, chegou a salvação. A nossa vida tem sentido. A nossa vida não está sozinha. Nós não estamos sozinhos no mundo. Os problemas, as dificuldades, não nos podem deitar abaixo. Olha, às vezes quando vou passando pelos serviços aqui no nosso hospital, olhem, é uma realidade que vejo muitas vezes, que é as pessoas desanimadas, que é normal. Estão doentes. Estão aqui, estão aqui a viver a sua condição de doença aqui no nosso hospital. É normal que estejam desanimadas. Mas o que é que eu digo sempre? Olha, o Senhor está a passar. Eu rezo por si. Ânimo. Tenha confiança. Vamos para a frente. Porquê?
Porque o Senhor está na nossa vida e nós nunca estamos sozinhos. E dizia a primeira leitura de uma forma muito bonita, que é: vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes, porque se odiasseis alguma coisa, não a terias criado. Quer dizer, meus amigos, o Senhor ama-nos, a nós, a ti e a mim, e ama todos aqueles que nos estão a ver e que nos vão de ver, e ama todos aqueles que estão aqui no nosso hospital a viver a sua condição de doença, e ama-nos a todos. Porquê? Olha, porque se Ele não conseguisse amar, não tinha criado. Porquê? Porque Deus é a fonte de bem. Portanto, não há nada na nossa vida, não há condição de doença, não há problema nenhum na nossa vida que esteja fora deste amor que Deus nos tem. Podemos pensar: Deus não me ama porque eu tenho este problema, ou tenho outro problema, ou tenho... Nada. Não, Deus ama. E ama-nos a todos. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes, porque se odiasseis alguma coisa, não a terias criado. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e podemos pensar: que vida é que eu tenho, ou que vida é que eu tive, ou o que é que se passa, ou esta condição de doença, ou outro, ou este problema, ou outro problema. Cá o ganho. Nada. É isto. Deus ama-nos a todos. A todos. Sem exceção. Deus ama-nos a todos. Mas somos tão pequenos. E às vezes há sofrimento na nossa vida. Olhem, começava a primeira leitura dizendo: diante de vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança. Ou seja, somos pequeninos. Somos pequeninos. E se a Terra, se o planeta Terra é um grão de areia na balança, agora imaginem cada um de nós o que é. É um grãozinho daqueles que não se vêem, que voam, e depois, mas não se vêem, mas quando o vento os leva e entram nos olhos, aquilo é que é esfregar. Pois, como dizia a minha mãe, que nos olhos só se toca com os cotovelos. Eu disse: mas os cotovelos não vêm lá, pronto. E depois andamos ali a escarafunchar até que o grão de areia, e não o vemos, e podemos passar ali, temos ali em frente ao espelho e não o vemos. Nós somos assim, esse grão que levanta voo com o vento pequenito. Mas olhem, cada um de nós pode ser um grãozinho de areia, mas cada um de nós é amado por Deus. Porquê? Porque Deus ama tudo o que existe e tudo o que criou. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E depois diz aqui: o vosso espírito incorruptível está em todas as coisas. Portanto, o Espírito de Deus está no nosso coração, está na nossa vida. Nós não estamos longe de Deus, nem nada. O Espírito de Deus está no nosso coração. Olhem, há um santo... não, que ele já morreu há muitos anos. Ele morreu no ano 430, nós estamos no ano 2022, portanto ele já morreu há muitos anos. Está no céu. É santo, que é o Santo Agostinho. E o Santo Agostinho teve assim uma vida difícil e andava à procura de Deus. E andava à procura de Deus em muitas coisas. Andou à procura de Deus em muitas filosofias, andou à procura de Deus em muitos grupos, andou à procura de Deus com muita coisa. E quando se converteu-se quando começou a olhar para dentro dele. E depois um texto bonito das suas confissões, que é este, que ele diz: tarde vos amei, ó beleza tão nova e tão antiga, ou tão antiga e tão nova, agora já não. Tarde vos amei. Eu procurava-vos fora de mim, mas era dentro de mim que vós estáveis. Ou seja, é o que diz aqui por outras palavras, né? O vosso espírito incorruptível está em todas as coisas. Deus está no nosso coração. E por isso, olhem, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Porquê? Porque Deus nunca está fora de nós, está sempre no nosso coração. Às vezes a vida
tem precalços. E eu gosto muitas vezes de repetir isso. E nós nunca me esqueço disto. Estamos a celebrar esta missa hoje, como em qualquer domingo e como cada vez estamos a celebrar esta missa num hospital. Esta igreja é uma igreja de um hospital. E, portanto, aqui, neste hospital, temos pessoas a viver a sua condição de doença. E a doença, vista pelos nossos olhos, parece um precalço. E é porquê? Porque nos faz lutar pela vida, porque nos faz sair da nossa normalidade e ter que ir tratar. É um precalço. E não temos que ter medo de dizer isso. Mas o Senhor está sempre. O Senhor está sempre connosco. Ele ama-nos. Ama-nos sempre. Ele está, e quando digo está connosco, não é estar fora para ir a voar. Não. O vosso Espírito incorruptível, dizia a primeira leitura, está em todas as coisas. Ou seja, está cá dentro. O Senhor está cá dentro. E está cá dentro a dar-nos força. Está cá dentro a dar sentido à nossa vida. Está cá dentro a ajudar-nos. A ajudar aqueles que estão aqui no nosso hospital a viver a sua condição de doença, a ajudar aqueles aqui no nosso hospital ou que estejam em casa. E está cá dentro, está no coração de todos aqueles também, na vida de todos aqueles que cuidam dos doentes, que vêm aqui visitar os doentes, os familiares. E por isso nós, no final da missa, na exposição do Santíssimo, na consagração à Nossa Senhora, consagramos sempre e rezamos sempre pelos que vivem a sua condição de doença e pelos seus cuidadores. Porque também sofrem, porque também lhes dói, porque é difícil cuidar daqueles que estão doentes, é difícil visitar, é difícil dar ânimo, porque às vezes também eles não têm força, não têm ânimo. Mas também neles, o Espírito incorruptível de Deus, que está em todas as coisas, por isso também está na sua vida. Por isso aqui estamos. Olhem, que esta palavra de Deus vos possa ajudar a todos. A mim ajudou-me muito escutá-la, prepará-la, porque sinto-me um Zaqueu, a quem o Senhor passa todos os dias e diz: anda daí, não me chames Zaqueu, chame-me Jorge, pronto. Se fosse hoje o Senhor diz: olha, anda, desce depressa, Jorge, porque eu preciso ficar em tua casa. Sinto-me verdadeiramente assim, o Senhor passa, e acredito que o Senhor passa também pelas vossas vidas, e de todos nós. E passa, e diz sempre: eu quero ficar em tua casa, e quero. E acredito firmemente que o Senhor ama, e ama-nos a todos, como dizia a primeira leitura, ama-nos a todos, sem exceção. Não há ninguém, não há condição de vida, não há condição de doença nenhuma que Deus não ame. Às vezes pode ser difícil reconhecer. Então olhem, a um adolescente que tenha assim alguns problemas na escola, de relação, porque às vezes acontece, ou então quando chegam ali aos 13, 14 anos, aqueles problemas das estéticas, né? Ai, porque o cabelo, ou porque estou um bocadinho mais gordo, neste caso é mais as raparigas, estou um bocadinho mais gordo, aquelas coisas todas. E às vezes, quantos e quantos não se amam a si próprios, porque acham que o meu corpo é assim, eu gostava de ser isto, ou aquilo, aquele outro. Não. Deus ama-nos a todos. Isso nos criou assim, é a melhor e é o que temos de melhor. Por isso, demos graças ao Senhor, caminhemos sempre. E olhem, que verdadeiramente sintamos todos os dias e em cada momento da nossa vida este amor que Deus nos tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima.